O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. Olá, meus queridos amigos e amigas, irmãos em Cristo Jesus. Desejo que a paz do Senhor possa estar com todos vós neste momento, enquanto você assiste e ouve a palavra do Senhor. Aos meus amigos inscritos no canal, eu continuo a desejar-vos bênçãos do Senhor, que Deus possa continuar a vos fortalecer, e deixo o meu apelo para que todos possam ajudar esse canal a crescer, deixando o teu like, compartilhando, fazendo o teu comentário e fazendo com que mais pessoas possam se juntar a nós no estudo do livro Grande Conflito. Este livro que nos ajudará a compreender as estratégias de Satanás, os planos de Deus e a vitória do povo de Deus sobre o mal, a besta, o falso profeta e sobre o dragão. Por isso que cada dia aqui, eu estou aqui, Nicodemos Neves é o meu nome, e para mim é sempre motivo de alegria. Nada pode trazer maior prazer do que partilhar a palavra do Senhor. Amigo, eu quero convidar-te a nós orarmos para entrarmos no nosso assunto de hoje. Aliás, é um assunto muito pertinente, né? Vamos lá? Amado Deus, eterno Pai, santificado seja o teu nome. Obrigado pela tua graça maravilhosa, obrigado pelo teu amor, obrigado por nos guardar de todo mal. E queremos pedir que o teu Espírito possa nos circundar enquanto aqui estudamos a tua palavra. Abençoa-nos com a tua presença e santifica-nos pela tua palavra em nome de Jesus. Amém. No nosso estudo anterior, nós falamos sobre a audácia de John Huss. E nós vimos como que ele denunciava os pecados da igreja, denunciava os crimes do sistema que estava governando o mundo. E hoje nós vamos continuar a estudar esse assunto tão importante da vida desse homem que dedicou a sua vida à sagrada obra de defender a verdade. E o tema de hoje diz-nos Huss perante o concílio. Bem, como nós vimos, né, ele foi chamado perante o concílio. E ontem vimos que ele dirigiu-se à Constância. E, estando em Constância, Huss teve assegurada plena liberdade. Né? Ele teve assegurada plena liberdade. Ao salvo-conduto do imperador, acrescentou-se uma garantia pessoal de proteção por parte do Papa. Isto é, o Papa dissimulou, mostrou que ia proteger o Hus, o João Hus, mas nós vimos que não foi assim. Com violações destas repetidas declarações, em pouco tempo o reformador foi preso por ordem do Papa e dos cardeais e lançado em uma asquerosa másmora. Mais tarde, João Hus foi transferido para um castelo forte, além do reino, e ali conservado prisioneiro. O Papa foi logo depois entregue à mesma prisão, porque, como nós sabemos, naquela época, naquele exato momento, havia o conflito entre os três papas que estavam buscando supremacia entre eles, né? E o imperador Sigismundo compreendeu que não deveria ser assim e foi ordenado a prisão deste papa. Provara-se perante o concílio, naquele concílio em Constância, ser o papa réu dos mais baixos crimes, além de assassínio, sinomia e adultério, pecados que não convém mencionar, coisas horríveis. O fascinante de tudo é que esses homens
diziam ser representantes de Cristo, homens infalíveis. Como é possível? Foi o Papa finalmente despojado da tiara. Os antipapas também foram dispostos, sendo escolhido um novo pontífice. Se bem que o próprio Papa tivesse sido acusado de maiores crimes que os de que Hus denunciara os padres, o mesmo concílio que rebaixou o pontífice tratou também de esmagar o reformador, né? Esse concílio não poupou o reformador. O aprisionamento de Hus despertou grande indignação na Boêmia. O imperador, a quem repugnava permitir que fosse violado um salvo-conduto, opôs-se ao processo de que lhe era movido. Mas os inimigos do reformador apresentaram argumentos a fim de provar que não se deve dispensar fé aos hereges, tampouco às pessoas suspeitas de heresia, ainda que estas estejam munidas de salvo-conduto do imperador e reis. Isto é, alguém que opõe-se à igreja era considerado herege, mesmo que tivesse uma carta do governo buscando proteção, não tem proteção. Não tinha direito à proteção, não tinha direito a respeito. Então, isso significava que a igreja tinha maior autoridade do que o próprio Estado. Eu não estou aqui a dizer que o Estado deve impor-se sobre a igreja. Cada um tem a sua função. E, no princípio bíblico, a igreja e o Estado não devem estar unidos juntos. Cada um deve estar na sua função. A igreja é a igreja, o Estado é o Estado. Mas existem casos em que o Estado tem a sua autoridade de proteger os seus cidadãos. Quando a igreja mostra-se ter uma autoridade superior a isto, se revela que é uma crueldade, é maldade. Não é a igreja de Cristo. Enfraquecido pela enfermidade, o ar úmido e impuro do calabouço lhe acarretara uma febre que quase o levou à sepultura. Hus foi finalmente conduzido perante o concílio. Carregados de cadeias, ficou em pé na presença do imperador, cuja honra e boa-fé tinham sido empenhadas para defendê-lo. Manteve firme a verdade e proferiu solene protesto contra as corrupções da hierarquia, tanto eclesiástica quanto também do reino, né? Quando se lhe exigiu optar entre abjurar suas doutrinas ou sofrer a morte, aceitou a sorte de mártir. A graça de Deus o susteve. Ele não negou a sua fé. Amigos, essas histórias nos trazem coragem para que nós possamos ver com olhar de fé o futuro que nós temos que enfrentar e estarmos preparados, não é? Durante as semanas de sofrimento, porque passou antes da sentença final, a paz celestial encheu seu coração. Ele dizia a um amigo através de uma carta: escrevo esta carta na prisão e com as mãos algemadas, esperando a sentença de morte para amanhã. Quando, com o auxílio de Jesus Cristo, de novo nos encontrarmos na deliciosa paz da vida futura, sabereis quão misericordioso Deus se mostrou para comigo, quão eficazmente me sustentou em meio de tentações e provas. Esta era a carta que João Hus escreveu ao seu amigo enquanto esteve ali na prisão, no sofrimento, definhando aos poucos até quando chegou o momento de depor a sua vida, que será o estudo que nós veremos posteriormente, né? Então, meus queridos amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, essas histórias nos mostram como nós podemos também corajosamente defender a verdade e permanecer do lado dela, inabalável. Mas para que possamos defender a verdade é preciso estarmos cheios da verdade. João Hus estava cheio da verdade e nada poderia contrapor. Por isso que ele permaneceu firme e com a esperança de que na volta de Jesus nós veremos quão misericordioso foi Deus, apesar dos nossos sofrimentos. Estamos nos preparando para esse momento? Não sei se a vida vai nos permitir
atravessar por este momento. Mas se chegarmos lá, oxalá que todos possam estar alicerçados, olhar para a história desses heróis e inabalavelmente defender a fé e permanecer, mesmo perante a morte, permanecer fiel a Deus. Vamos orar? Deus amado e eterno Pai, obrigado, Senhor, porque o teu servo, apesar do sofrimento, apesar de torturas psicológica, emocional, ele permaneceu fiel. Ajuda-nos. Vivemos num tempo agora aparentemente de paz, mas queremos pedir que o Senhor nos dê força e possamos buscar essa força enquanto ainda temos essa oportunidade, porque os dias que virão serão difíceis. Derrama a tua santa bênção sobre cada filho teu, sobre todos que aqui participam diariamente nesses estudos, e dá-nos força para expandir a tua palavra. Fique conosco, dirija os nossos passos ao longo do dia de hoje. Suplicamos e agradecemos pela fé no nome de Jesus. Amém. Prezado amigo, amanhã nós continuaremos a estudar sobre a antivisão do triunfo, não é? João Hus teve uma visão, uma antivisão do triunfo da palavra de Deus, da verdade, antes de ele depor a vida. Estou te convidando a participar do próximo estudo. Convido os teus amigos também, partilhe, façam uma classe de estudo bíblico. Pode usar esses vídeos para fazer a tua classe bíblica. Isto vai fazer com que muitos conheçam mais o Evangelho. Um grande abraço, eu espero por ti amanhã. O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito.